você que acompanha a programação da TV Unifev, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Coletiva, o nosso encontro semanal de entrevistas aqui da TV Unifev. Semanalmente recebemos lideranças, autoridades em diversos assuntos para informar você sobre os temas que estão aí na atualidade. Aqui comigo o Ender Rodrigues, chefe de jornalismo do TV O Jornal, segunda edição, que divide essa bancada. E hoje nós recebemos aqui para esse bate-papo o presidente do Sindicato Rural de Votuporanga, Wellington Garcia Pérez. O homem do campo e a força da agricultura são os assuntos que vamos discutir nessa entrevista. O Wellington está desde 2015 presidindo o sindicato. Ele irá disputar as novas eleições no próximo dia 3 de março, com chapa única. Então vamos aí para mais 2 ou 3 anos de presidência. Três. Mais 3 anos, seu Wellington. Seja muito bem-vindo, então, e muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, principalmente por do campo ter o direito de falar. Porque geralmente a gente fala, vão prestigiar o campo e tal, mas na realidade é só conversa, só discurso. Então eu agradeço muito essa oportunidade de estar representando o campo. A agricultura é muito forte aqui na nossa região, né, seu Wellington? No Brasil como um todo e aqui no nosso interior é um carro-chefe, não é? Realmente a agricultura, a agropecuária, né? É muito forte na nossa região, está bem diversificada, bem representada e realmente com bons resultados que ainda alavanca a economia da nossa região. Graças à agropecuária que a nossa região ainda sobrevive. Sobre essa alavanca que eu gostaria de te perguntar. Em julho de 2020, o senhor comentou numa entrevista ao jornal A Cidade, aqui de Votuporanga, que o agronegócio será a alavanca para a retomada pós-pandemia. Qual análise o senhor faz desse período, depois aí, quase completando um ano de pandemia, né? Como o setor se comportou, seu Wellington? Então, aquela vez eu falei que ela seria responsável, talvez alavancar a economia durante a pandemia. Mas, na realidade, ela vem alavancando a economia durante a pandemia, antes da pandemia e pós-pandemia. Eu acho que a grande salvação econômica, social do Brasil, em especial da nossa região, é a agropecuária. Ela é a única, talvez, uma das únicas, que ainda contratam, que não demitem. O nível de contratação é maior que demissão. E a vida do homem do campo ainda é uma vida saudável. Então, se deve especial à agropecuária. Não só a agropecuária de grande monte, como também a pequena agricultura do cidadão que planta a horta dele, que vende o fruto dele na feira. Esse também está sobrevivendo graças à evolução da própria agricultura. Seu Wellington, para a gente ter uma visão geral do assunto, conta para a gente qual que é a principal fonte de renda aí dos produtores rurais aqui da microrregião de Votuporanga. Olha, veja bem, hoje em Votuporanga, eu estou falando em nome dos nossos associados. É lógico que nós temos produtores que não são associados nossos. Nós temos, e eu acho que em primeiro lugar hoje, seria a seringueira. Porque a seringueira é altamente produtiva hoje, bons resultados, com relação à produtividade da terra, eu acho que a seringueira está em primeiro lugar. Se você analisar, por exemplo, um pé de seringueira, com 8, 10 anos de idade, ela produz 6 a 8 quilos de borracha. Um alqueire de terra comporta mais ou menos 1.000 pés. Então, você teria 8.000 pés, 8.000 quilos de borracha a R$ 4,00 o quilo que está hoje. Então, hoje, em termos de produtividade, a seringueira está em primeiro lugar. Mas nós temos também, como produto rentável, a cana, que também tem resultado econômico muito bom, embora a cana acabou com a população rural. Não tem mais ninguém na zona rural. Ela tem bons resultados econômicos, mas se amanhã a usina desistir de plantar naquela terra, o dono da terra terá problemas sérios para recuperar todo o solo e todas as benfeitorias que ele deixou de fazer.
Então, a cana também é bom resultado. Nós temos também o pecuarista, aquele que engorda o boi, que também tem bons resultados, só que é uma atividade que a pessoa precisa ser muito esperta e realmente ter conhecimento. Por quê? O boi subiu. Ele estava engordando o boi, ele ganhou dinheiro porque ele havia comprado o garrote mais barato. Só que agora ele vai comprar o garrote que também subiu. Por isso que hoje em dia dá a impressão que o pecuarista está nadando em dinheiro, mas não é bem assim, não. A melhor atividade da pecuária hoje, no meu entender, é a vaca criadeira. Porque você não precisa recompor, você não precisa recomprar a matriz. Ela te produz o bezerro todo ano. E o bezerro, realmente, esse subiu bastante. Então, no meu entender, seria a seringueira, a cana e a pecuária. Seriam os 3 pilares. O café foi ótimo. Tanto é que acabou o ciclo do café, acabou a zona rural. Não mora mais ninguém na zona rural. Porque qualquer propriedade que tinha café, tinha gente morando. Né? Mais de uma família, às vezes. Né? Mais de uma família. É lógico, tem outras atividades também rentáveis, que são exploradas aqui em Votuporanga. Leite, nós temos ainda alguns bons produtores de leite, se bem que o preço do leite, às vezes, não corresponde, não justifica o preço, porque da manutenção da vaca leiteira, porque o insumo subiu demais. Haja visto o preço da soja, que um dos componentes do insumo é o farelo de soja. Então, ficou muito caro o custo do litro de leite. Mas essas são as principais atividades rentáveis no nosso município. Nessa reportagem que eu comentei, o senhor falou também sobre as dificuldades do setor da borracha e dos seringueiros. Como é que está essa situação então, hoje? Hoje é porque nós temos vários associados nossos que são produtores que têm a seringueira. Hoje uma delas ainda me falou, professor, a seringueira é um excelente negócio, mas tem uma doença. O seringueiro. Está muito difícil você firmar o seringueiro na terra. Eles são muito dinâmicos, muito nômades. Então é difícil, dá muito trabalho você atrás de outra, explicar como vai ser de novamente. Então o grande problema hoje da seringueira é o trabalhador, que ganha bem, porque ele trabalha por porcentagem. No mínimo 35%, 40% é dele, do seringueiro. Ela reclamou muito, essa produtora, do seringueiro. É lógico, tem seringueiros excelentes que trabalham há muitos anos fazendo, mas eles são muito nômades, principalmente os que vêm de longe, que vêm de outros estados. E nós, do sindicato, procuramos fazer constantemente cursos para seringueiro. Volta e meia a gente está dando curso para seringueiro. Agora mesmo, no mês de março, já estamos organizando um curso para seringueiro. É uma atividade bem meticulosa, né, senhor? Bem meticulosa, exige muita concentração da pessoa e a pessoa tem que ser cautelosa, cuidadosa na hora de cortar a árvore. É como se estivesse fazendo um corte, fazendo uma cirurgia em alguém, está fazendo uma cirurgia numa árvore. Então não pode machucando a árvore, tem que ser bem cuidadoso. É uma atividade bem dinâmica, mas muito silenciosa, assim, do ponto de vista de força, você não pode brigar com a árvore. É detalhista, né, mesmo, Você né? tem que ser amigo da árvore. O senhor está falando aí de mão de obra, né, Wender? A gente percebe aqui na cidade, alto índice, nas cidades, né, todas com essa pandemia, alto índice de desemprego. O senhor acha que a área rural pode ser uma esperança aí para esse pessoal? Falta mão de obra na área rural? Falta. Principalmente na seringueira falta mão de obra. Na laranja também está faltando. Nós temos lá fixado no nosso painel pelo menos 2 quadros. Precisa-se de seringueiro para tantas árvores. Precisa-se de gente para pomar de laranja. Agora, é gente que tem que se dispor a morar na propriedade, a fazer parte dela. Não aquele que quer morar na cidade e trabalhar lá. Não quer assumir a parte rural. Na realidade,
falta mão de obra no campo. Seu Wellington, grande parte do PIB do nosso país vem do agronegócio. O setor, aliás, como a gente já percebeu, ele é muito forte aqui na nossa região. Mas, na sua opinião, ele tem recebido o devido reconhecimento que merece? Olha, você sabe que o PIB do Brasil é um PIB até bom, comparado com outros países. O agronegócio representa uma boa parcela do PIB. O produtor rural, ele tem um reconhecimento não tanto quanto deveria ter. Agora, os governos estão tentando ajudar, colaborar através de financiamentos. Financiamento rural a um juro baixo, porque o agropecuarista, ele não quer agrado, ele quer efeito material. Então, por exemplo, um financiamento, você vai plantar uma roça de soja, ela é cara. Você vai tocar um pomar de laranja, os produtores calculam que um pé de laranja ele tem que produzir uma caixa e meia para pagar o custo. Então ela é cara, o veneno é caro, o adubo é caro. Nesse particular, o governo tem colaborado, principalmente o Banco do Brasil, os bancos oficiais, em financiamento. Nisso daí que eu acho que está havendo o reconhecimento por parte das entidades responsáveis, que nada mais justo do que incentivar aquilo que dá retorno ao país, que é a agropecuária. Falando economicamente quanto ao agronegócio, quais foram os efeitos da pandemia na venda de insumos e de gado? Quais foram os impactos? Sabe o que é? Para a agropecuária, a pandemia não causou estrago nenhum. Por quê? Nem aumento de preço, nem queda? Isso que eu vou dizer. Aumentou o preço para o consumidor. Entendeu? Por quê? Aumentou o preço para o produto. Porque, veja bem, uma saca de soja que custava, no final de dezembro, você vendia uma saca de soja a 80, a 90 reais lá no Mato Grosso, hoje está 160, 170, então dobrou. Isso fez com que o preço do óleo subisse. Para o consumidor, realmente foi desastrosa a pandemia. Para o produtor, nem tanto porque ele teve um lucro na venda da soja, mas ele vai também dispor de parte desse lucro na compra dos insumos. Então, a pandemia prejudicou para o consumidor. Para o produtor, não. Ele continuou normal, ele gasta mais para produzir, mas ele tem um retorno melhor. Agora, o que piorou a situação ainda mais é o ICM, que, graças a Deus, por isso que eu falo, por força da FAESP, que é o nosso órgão, porque o sindicato rural não é o produtor rural lá pagar a anuidade e tal. O sindicato rural é uma entidade que o defende, que tem uma entidade em São Paulo que o defende, tem no Brasil que o defende, que é a FAESP. Ele não sabe que quem barrou o aumento do ICM para produtos agrícolas foi a FAESP, quer dizer, através do nosso sindicato. Quer dizer, nós pressionamos a FAESP. A grande maioria de produtor rural procura escritório, porque, amigo, nada contra eles. Mas na hora da briga, na luta em defesa deles, é o sindicato que o defende. Professor, agora há pouco a gente falou sobre a questão de trabalhar no campo, de se ter uma propriedade. Quais seriam as maiores dificuldades hoje, até olhando esse cenário que a gente tem da parte política, econômica e mesmo social, para quem está no campo, para o homem do campo? Olha, o homem do campo, hoje, a rentabilidade daquele que trabalha no campo está muito difícil, porque a propriedade rural desse cidadão geralmente é propriedade pequena. Então a subsistência dele realmente é difícil. Ele tem que trabalhar. Ele tem que ter a vaquinha de leite, ele que vai tirar o leite, ele que vai plantar a rocinha de milho, ele que vai cuidar da rocinha dele. Para ele, realmente é mais difícil a sobrevivência no campo. A grande maioria hoje de produtor rural é aquele que se apegou à tecnologia moderna, usa insumos modernos, usa
aparelhagem moderna. Hoje nós temos tratores que faz o serviço sem ninguém dentro, por controle remoto. Mas isso é o quê? Em grande propriedade. A pequena propriedade é outra realidade. É aquele que realmente vai trabalhar, vai labutar. Esse realmente tem uma vida mais difícil. Tanto é que uma propriedade rural pequena hoje não tem muita procura, porque não tem renda. Porque o que acontece? O cidadão compra uma propriedade pequena e procura arrendar para a cana, porque ele vai ter uma renda mensal e ele não precisa se sacrificar. Hoje, o grande produtor rural, aquele que investe em tecnologia, esse está mostrando para o mundo que o Brasil é um grande celeiro de produto agrícola. Só para ter uma ideia, só para citar, o Brasil usa hoje 300 milhões de hectares de terras cultiváveis, quando ela tem 400 milhões de terras. E o mundo fala, o Brasil está desmatando, o Brasil está acabando com as florestas. Não é verdade. Muita é politicagem. Incêndio houve incêndio criminoso? Houve. Pega esses criminosos, põe na cadeia. Porque nós temos muita terra agricultável para ser usada ainda. Nós não estamos usando. Por que nós aumentamos a produtividade? Não foi o aumento de terra, foi o aumento da produtividade. O Brasil é um país maravilhoso, um país riquíssimo em tudo que você pensar. Nós temos de tudo nesse país. Não temos terremoto, não temos deserto. Só para esclarecimento, nós temos 2 aquíferos no Brasil que são os maiores do mundo. É a água que está lá embaixo, potável, que o mundo vai ter sede dessa água nossa ainda. O Brasil é um país riquíssimo. O que há de mal no Brasil? Que me desculpe alguns políticos. É a politicagem. Tem político honesto? Tem. Mas a politicagem que acaba com esse país. Haja vista a denúncia de dinheiro na cueca, de lavagem de dinheiro. Olha a despesa que um governo tem na manutenção do poder legislativo. Então, mas o governo alega que precisa aumentar imposto. Aumentar imposto, coisa nenhuma. Corta a despesa, meu Deus do céu. Para que 500 deputados federais? 500. Quantos assessores tem cada deputado federal? Eu sei que não vim aqui para falar de política. Não, é certo? Espaço aberto, você fica à vontade. Mas veja bem, faça economia. E a sobra de dinheiro aplica na saúde. E aplica onde muita gente diz que é fundamental, e não é. Professor no Brasil é muito mal pago, muito mal respeitado. Um país só vai para frente quando tem professor alfabetizando de verdade as nossas crianças. Aí todos me perguntaram, o senhor é a favor a cota em faculdade? Cota do negro, não sei se é negro, se é preto, cada vez você não pode falar uma coisa. Do amarelo, do índio, não sei o quê. Eu sou contra a cota. Alfabetiza bem todo mundo, bem a criança, paga bem o professor, leva educação de primeira linha para todas as classes sociais. Aí ele não precisa de cota. Ele vai ser igual a todos os demais. O dinheiro é só fazer uma reforma política, uma reforma econômica, uma reforma administrativa. Desculpa, meu fraco não é política. Imagina, eu já vou aproveitar então esse assunto que o senhor levantou sobre a educação, né? O senhor Wellington, como às vezes muitas pessoas não sabem, ele foi diretor de escola aqui em Votuporanga por 35 anos, atuou por muitos anos na Escola Peroni, não é? E depois também no Colégio Agrícola. Eu gostaria então de pegar esse gancho da sua conversa, eu gostaria da sua análise sobre esse momento da pandemia. Como é que a educação está se saindo na sua visão? Olha, realmente hoje é muito difícil. Qualquer solução que você tenta tomar agora é difícil. Por causa da pandemia. Porque, você veja bem, nós teremos volta às aulas, principalmente na Unifev, me parece, 35% vão assistir a aula presencial. E vai ser gravada para os demais que estão assistindo. É bom, é uma solução,
Mas é a melhor solução? Não existe a melhor solução. A melhor solução é a presencial. Infelizmente, essa não vai vir tão logo. Só a hora que chegar essa bendita vacina. E graças a Deus, agora a Anvisa parece que liberou outras vacinas, inclusive a Sputnik. Porque nós precisamos de vacina todo mundo. Vamos voltar para a aula todo mundo. Porque, veja bem, hoje estão vacinando fisioterapeutas, dentistas, não sei quem, tá, tudo bem. E o professor, que está em contato direto com os alunos, com a família do aluno, esqueceram do professor? Não é que esqueceram, não tem vacina. Então vamos rezar, pedir a Deus que o governo realmente invista na compra de vacina. Quando tiver todo mundo vacinado, aí então nós voltaremos à normalidade. Esqueceremos que houve essa tal de pandemia, que fique para o passado. Como ficou a gripe espanhola, a peste bubônica, graças a Deus ninguém mais fala delas. Que daqui a uns anos, nós só vai ficar na lembrança. Houve uma época no Brasil, uma tal de pandemia que não existe mais. Assim a educação voltará a ser a verdadeira educação. Mas vendo com bons olhos esse período, foi importante nessa questão da revolução digital, né, seu Wellington, até, que foi provocada, né, na sala de aula, né? E justamente, a pandemia provocou isso, uma evolução digital, e não só na sala de aula, mas no comércio, no mundo. Veja bem, as lojas hoje, é tudo online, tudo digital. Então, essa evolução da tecnologia, isso realmente acelerou, ajudou. A pandemia colaborou, porque o pessoal teve que debruçar, procurar criar novas ideias, criar coisas novas para dar conta do mundo atual, que hoje é outro mundo, um mundo virtual hoje. Então, nisso daí, a pandemia ajudou. Bom, voltando então ao nosso assunto principal, que é o tema rural, nós vamos falar então sobre oportunidades, Sr. Wellington. Existem ainda culturas que têm mais potencial de rendimento em nossa região e que não estão saturadas, que ainda carecem de investimentos? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Hoje o momento é da soja. Eu gostaria que os produtores rurais investissem na soja. E eu gostaria que, nesse particular, que a prefeitura criasse uma patrulha agrícola para ajudar o pequeno produtor, para ir lá no sitinho dele, tombar a terra para ele, fazer a curva de nível, ajudar de fato a agricultura, a pequena agricultura. O grande se vira. A soja hoje é um excelente negócio. Por quê? Tem preço bom e a soja tem um grande fator. Ela recupera o solo. A soja recupera o solo, diferente da cana. A cana empobrece o solo, a soja não. Cada ano que você planta, mais ela fortalece o solo. Então eu daria hoje uma solução, plantio da soja. A gente sabe que laranja ainda tem bom resultado, a seringueira é uma seringueira demora 7 a 10 anos para produzir, o pequeno produtor não suportaria. A soja é efeito imediato. E qual o conselho, Wellington, você daria para quem deseja investir no agronegócio, né? Como começar a atuar nessa área? Aquelas pessoas que estão procurando algum investimento e agora olham aí para o campo. Então, é que para você sugerir alguém para investir no campo, é meio temeroso. O pessoal ainda tem um pé atrás, eles acham que pode dar uma seca, pode dar um contratempo, o preço agrícola pode cair, o preço do boi pode recuar. Então, é muito temeroso ainda esse investimento. A pessoa que tem dinheiro procura investir na Bolsa de Valores, procura investir em terrenos, em apartamentos, e na agropecuária mesmo, só o pecuarista, só o agricultor. Investimento extra é muito difícil. Tem que ter conhecimento, né? Tem que ter conhecimento. A não ser que realmente ele tenha vindo da terra, saído da terra, sabe como é que funciona a terra, aí então ele poderá voltar a investir. Eu conheço gente que investe, e eu tenho inclusive um amigo meu
que sei que arrendou há pouco tempo uma fazenda que ele coloca bezerras, tá, pagando aluguel, comprou 200, 300 bezerras para criar, para vender como novilha. Ele está investindo realmente na pecuária. Na agricultura já é um pouquinho mais difícil, por causa do medo do contratempo. A pecuária não corre muito esse risco, né? Porque a bezerra cresce. Se ela não valorizar o preço, pelo menos ela cresceu e ela vai ter outro preço, porque ela é maior. Um exemplo, você compra uma bezerra aí que pesa 8 arrobas. Você engorda, um ano mais ou menos, você vende por 10, 12 arrobas. Você ganhou esse crescimento. Então, ainda aí você acha investidor, né? Mas na agricultura é um pouquinho mais difícil. Tem gente que, inclusive, faz irrigação de pasto, faz rodízio de pasto, mas para o gado, né? Como o Sindicato Rural observa a importância das feiras livres para a agricultura familiar? A gente sabe que colabora bastante com os produtores, não é? Excelente. O sindicato, aliás, nós demos o ano passado um curso com mais de 100 horas para pequenos produtores, para que eles plantem nas suas terras, cultivem seus produtos e vendam direto aqui. Nós montamos uma feira na Praça São Bento, nós tínhamos 9 produtores rurais. Mas tem certos empecilhos que dependem de legislação. Então, o produtor chega a mim e fala, professor, por que eu não posso vender ovo? Por que eu não posso vender leite? Por que eu não posso vender um queijo? Porque existe uma legislação específica que não autoriza. Então, houve um certo desânimo, né? Os 9 foram diminuindo, ficaram alguns, e a pandemia, acho que hoje só ficou um. Mas o objetivo nosso foi nós preparamos 9 pequenos produtores, granjeiros, tem hortas pequenas, demos toda a orientação, todo o material para fazer a barraquinha, ficou até bonitinha as barracas, fizemos inauguração, o prefeito Dado foi lá na inauguração, né? Fizemos uma festa de inauguração, mas ela foi fracassando por causa disso. Porque tem muita coisa, ele não pôde vender, ele foi desanimando. O senhor acha que é possível voltar aí numa outra solução? Olha, nós estamos já entrando em contato já com o Senar. Ontem eu tive uma reunião com o pessoal do Sebrae, que mudou o diretor do Sebrae. E ontem ele esteve no sindicato, ontem ou anteontem. E nós já estamos entabulando para tentar ver se a gente consegue, através do Senar, patrocinar novamente esse curso, esse incentivo para essas pessoas que querem realmente produzir e vender direto na feira. Porque eram produtos ótimos, sem veneno, produtos limpos, sadios e um pouquinho mais baratos. Essa era a grande vantagem dessa feira nossa. Vamos ver se vai dar certo para esse ano. Nossa esperança é que dê certo. Seu Wellington, é cada vez mais comum a gente perceber nas gôndolas dos supermercados produtos dos nossos produtores rurais. O senhor acha que esse espaço é suficiente e é uma alternativa aí para a gente vencer a inflação? Justamente, porque veja bem, o produtor, vou dar um exemplo, produtor de tomate, colheu tomate, vendeu para o supermercado. Onde está o grande lucro? É do produtor? É do comerciante, é do intermediário. Se esse produtor vender direto na feira, ele vai diminuir o preço. Então vai melhorar isso que você sugeriu, realmente vai diminuir o custo, né? Então, o grande, não é nada contra o supermercado, pelo amor de Deus. O comerciante é que realmente leva vantagem. O pequeno produtor sobrevive. O grande lucro é do intermediário. Esse ganha, porque esse não faz nada. Ele paga 10 para você, põe na banca lá por 20. Você vai lá e paga 20. E deixa de pagar 10 ali para o produtor.
Bom, o agronegócio vai continuar sendo aí o tema do nosso Coletiva no próximo bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho. Vamos falar um pouco mais também sobre o Sindicato Rural e todos os serviços e apoio que ele oferece ao homem do campo. Até já já. Estamos de volta com o programa Coletiva da TV Unifev, nosso programa semanal de entrevistas. Seja mais uma vez muito bem-vindo nesse segundo bloco. Recebemos aqui hoje o presidente do Sindicato Rural de Votuporanga, Sr. Wellington Garcia Pérez, que também tem uma história muito rica em Votuporanga na área da educação. E a gente vai continuar essa conversa, então, com o nosso tema de agronegócio. Professor, agora há pouco a gente falou de tecnologia e do homem do campo, ele está tendo essa tecnologia a favor dele ali para alguns trabalhos. Esse profissional, ele está buscando mais qualificação? Como que o senhor vê a chegada da tecnologia para o campo? Olha, o homem do campo é um ser abençoado. Ele está procurando. Ele vai se inteirar. Não existe, por enquanto, na nossa região, não existe assim... umas assembleias, cursos para orientar, né, para mostrar coisas modernas. E, individualmente, ele está procurando. Né? Você vê, a evolução da máquina, ele procura melhorar o trator dele, o implemento agrícola dele, ele procura se inteirar da semente que mudou, qual a produtividade de cada uma delas. O homem do campo é um homem abençoado no Brasil. Ele realmente está se refazendo, ele está se reconstruindo e ele está sempre evoluindo, sempre criando coisas novas, sempre se superando. Então, a tecnologia tem ajudado demais, demais. Agora, o que eu não concordo é um trator para o homem do campo trabalhar, plantar roça, custar 150, 200 mil reais. Isso é um absurdo. Ainda não é acessível. Isso não tinha que ter imposto, meu Deus do céu. E ninguém vai comprar um trator para passear, para ir na praia. Você vai comprar um trator para plantar, para dar alimento para o povo. E é caríssimo. Como também acho que deveria ter algum desconto especial do óleo diesel para maquinário, para caminhão de transporte. Não é para... Eu tenho uma caminhonete diesel, eu vou pagar caro, porque a minha é para luxo. Mas para o caminhão de transporte, para o trator, eu acho que o diesel deveria ter um desconto. Não sei como controlar, porque no Brasil é difícil. O Brasil, para ter fraudador, é impressionante. Né? Até esse remédio da vacina já estão vendendo vacina falsa. Então, o brasileiro é de uma criatividade desonesta que é impressionante. Como existe desonesto para coisa ruim. Então, eu sei que deveria ser criado algum plano, alguma maneira de controlar esse uso. Para você não comprar o diesel mais barato e revender. Precisaria ter um controle. Mas eu acho que o homem do campo precisaria de mais apoio nesse setor, nesse sentido. Uma máquina não pode custar um absurdo desse. E eu acho que o diesel deveria ser um pouquinho mais barato para a agricultura. Sr. Wellington, dentro desse campo de reivindicações, quais seriam os outros principais pedidos e anseios desse setor para os governos estadual e federal? Olha, para os governos, a gente pediria, principalmente para o nosso governador de estado, que ele não revogou, ele só adiou a cobrança do ICM sobre produto agrícola. Até o ovo vai pagar imposto, que é uma comida que todo mundo come, né? Que é baratinha. Implorar para esse governador tirar não é só afastar, é revogar. Não tem imposto sobre produto agrícola. Tira imposto, tira o ICM de produto agrícola. Vai baratear o custo de vida, vai melhorar a situação do produtor rural. Então, o governo federal, além de imposto, que também cobra, não é o ICMS, que é estadual, mas que ele já baixou até, né? Financiamento agrícola, né? E o custeio agrícola e o seguro agrícola. Se realmente o cidadão perdeu a roça, paga, reembolsa o produtor. Ele vai plantar com segurança. Você vai plantar soja, fica caro.
saco de soja para você plantar. Você perdeu, dá uma seca, você não tem irrigação, você perdeu. Vai lá, faz um engenheiro, faz um laudo, entrega no banco, para com burocracia. Constatou, paga o cidadão. E quanto agora falando sobre a questão da preservação dos recursos naturais, agora há pouco o senhor até mencionou que muitas vezes os produtores são acusados, né, de desmatamento. Como que está essa consciência? Tem essa preocupação hoje? Pelo menos a nossa orientação para todos os nossos associados é que respeite plenamente a reserva florestal, que é de 20%, os mananciais. Nossa, que ninguém infringe a legislação. A gente escuta muito comentário na Amazônia, né? A gente não sabe até que ponto aquilo é verídico ou não é verídico. Eu ouvi uma palestra de um professor da universidade, que é inclusive produtor rural, que ele alega que o Brasil tem muita terra ainda cultivável, que não precisa desmatar nada para aumentar a nossa produção aqui. Que muita coisa desse desmatamento ou é ilegal, se for ilegal, que prenda quem desmontou, ou é político. Um cidadão, lá no antigo IPA, um grupo de jovens passando um isqueiro pôs fogo. A TV filmou. Quando o fogo começou, um deles voltou e apagou com o pé. Então, existe criminoso? Existe. O que tem que fazer? Prender. Agora, o Brasil tem... Não é meu assunto, mas veja bem. Você pega um ladrão, desviou dinheiro, roubou dos cofres públicos, prendeu, fez um carnaval, fulano foi preso. Quantos anos ele fica preso? Sai rico, o dinheiro lavado. Toma o que ele toma, não precisa prender. Toma o que ele tem, que a família tem, que o laranja tem. Toma o que ele roubou. Porque não adianta prender, faz um carnaval danado. Se ele tem muito dinheiro, não quero acusar o Supremo Tribunal Federal, seria perigoso, mas quanto habeas corpus é dado? Há pouco tempo atrás, um ministro de um habeas corpus, um cidadão que havia feito um contrabando de não sei quantos 1.000 quilos de cocaína. Foi pego em flagrante, foi preso em flagrante, está com habeas corpus. Então, acho que a lei nossa tinha que ser mais rígida. A lei existe, o cumprimento dela é que não existe. Então, pôs fogo na Amazônia, constatou quem é, prende. Eu me lembro, há uns anos atrás, sem acusar governo nenhum, houve uma fazenda de laranja, da Cutrale, que um movimento desse sem terra pegou uma esteira, não sei se vocês estão lembrados, arrancou não sei quantos pés de laranja. Não houve processo nenhum, porque o presidente alegou na época que não era uma entidade, não tinha como processar, ficou por isso. Então, falta, onde tem lei, cumpri-la, onde não tem, fazê-la. Seu Wellington, então, agora falando sobre o Sindicato Rural de Votuporanga, do qual o senhor é presidente, a segunda gestão e agora se encaminhando para a terceira gestão. Qual o raio de atuação do sindicato hoje? Quantos filiados vocês possuem atualmente? Eu acabei de dizer, muito produtor rural não é filiado ao sindicato, que deveria ser, porque o sindicato é uma entidade que o defende. A nossa raio de ação, nós temos como Votuporanga, Valentim Gentil, Álvares Florencio e Paris. E nós temos hoje mais ou menos 150 associados, que é muito pouco, porque é uma entidade que o defende em vários aspectos. Não é só ir lá dar nota de gado, orientar na época da vacina, isso a gente faz normalmente. Mas nós temos uma assistência, nós temos um advogado que dá assistência jurídica, e temos um veterinário que dá assistência veterinária. É lógico, esse veterinário é um convênio que a gente tem com ele, a gente paga uma certa quantia para ele, um certo salário, que não é condizente com a atividade dele. Então,
o que ele faz? Ele atende os nossos associados, dando desconto naquilo que seria cobrado normalmente, porque ele é filiado ao nosso sindicato. O nosso advogado dá assistência aos nossos associados naquilo que está relacionado com o emprego, com o empregador, com a classe rural, realmente. Isso é problema particular, é lógico, ele não tem gratuidade nesse particular. Não é porque ele é associado que tem um problema particular que ele vai atender. Aí não. Mas relacionado ao problema desse sindicato, de empregado, tem muito problema de empregado, isso daí ele defende gratuitamente. Vocês atendem a microrregião aqui de Votuporanga, né? Quais seriam as cidades? Porque muitos estão nos assistindo hoje pela TV Unifev. Então, chama base, a nossa base aqui é Votuporanga, Paris, Alves Sorense e Valentim Gentil. Sim. Embora a gente tenha associado que tenha propriedade em Almeida de Campos, em Cosmorama, ele pode morar em outro lugar, ele pode ser associado nosso, mesmo a propriedade não pertencendo a nós. A única exigência é que para fazer parte da diretoria, o associado tem que ter propriedade rural dentro do município, ou de Votuporanga, ou de Valentim, Paris e Alves Sorense. Mas um associado pode ser de qualquer outra parte, né, de Mato Grosso, de onde ele quiser. Pode ser associado nosso? Pode, eu defendo da mesma maneira. Só que ele não pode, a única coisa que ele não pode é ser votado. Ele pode votar, mas não pode ser votado, não pode fazer parte da diretoria. Um dos serviços que o sindicato oferece é o acompanhamento do processo de pedido de aposentadoria do produtor rural, inclusive, né? Nós sabemos que o INSS está com muitos problemas nessa área. Aqui em Votuporanga, como que o sindicato está acompanhando essa situação, Wellington? Olha, nós temos uma funcionária que cuida especialmente disso com a orientação do nosso advogado. Então, a gente orienta o pretendente à aposentadoria, dá todos os informes para ele, arruma toda a documentação que ele necessita, que depende da gente, a gente orienta, a gente tem um muito bom relacionamento com o Sindicato dos Trabalhadores, né? Um relacionamento de cortesia, para evitar briga de empregado, com o patrão a gente procura sempre acalmar. E com a aposentadoria, a orientação da nossa funcionária e do nosso advogado, dá toda a documentação, toda a orientação, e quando a gente tem alguma dúvida, a gente consulta para poder orientá-lo, para ele não ficar batendo cabeça de porta em porta. Ele é bem orientado nesse particular. O senhor comentou que o Sindicato Rural é bastante ativo em treinamentos. Isso antes da pandemia, a gente sabe que durante a pandemia, né, vocês precisaram parar um pouco as atividades. Mas além dos treinamentos, vocês também são atuantes em causas sociais. O leilão de gado é um evento muito importante que vocês realizavam em apoio à Santa Casa, né? Como é que ficou toda essa situação agora, seu Hélio? O leilão de gado era feito lá, porque no recinto, que não existe mais, que é recinto agora, uma parte é shopping, né, futuro shopping e tal. Então, como é que a gente participa? Nessa última, antes da pandemia, nós cedemos o nosso salão para o leilão de gado e não cobramos taxa nenhuma, auxiliamos em tudo que foi possível, nos colocamos à disposição para tudo que eles precisassem e eles organizaram o salão, nós fomos espectadores. Convidamos os associados, né, para participarem do leilão, não só os associados, mas especialmente os associados para participarem desse leilão. Como fizemos também a mesma coisa para a campanha do câncer. Também foi feita lá no salão, que é um ambiente amplo, gostoso, tem tudo possível, não cobramos taxa nenhuma, nem de manutenção, nada, nem de energia elétrica, nada. Essa é a maneira que nós estamos participando da comunidade e auxiliando naquilo que for possível. Já estava programado para 2020, já o leilão de gado da Santa Casa, já tinha até reservado a data, mas infelizmente ela foi cancelada, como foram cancelados várias festivas de casamento e tal, também foram transferidos. Talvez, se Deus quiser, em 2021 isso voltará a ser realizado.
tirando esse período de pandemia, como que essa sede pode atender o produtor rural? Vocês oferecem alguns espaços ali, não é? Então, o nosso produtor rural, se ele quiser fazer alguma demonstração, algum produto dele, está à disposição. Se ele quiser usar o salão para um efeito, né? O cara vai fazer bodas de ouro. Ele é produtor, ele tem um desconto significativo para usar o salão. A filha dele vai se casar, tem um desconto significativo porque ele é produtor, ele é associado nosso. Então, isso para os nossos associados. Nós temos um desconto muito vantajoso que às vezes cobre até a anuidade que ele paga, né? Então, a gente está sempre de portas abertas a todo e qualquer movimento religioso ou mesmo festivo. 15 anos, houve muita festinha de 15 anos, né? A gente cede com todo prazer, dá toda uma infraestrutura para eles. E lá é muito bom, porque nós temos uma área muito grande para estacionamento e a localização. Você não precisa sair em rodovia, então você está dentro de casa e praticamente você não precisa de locomoção muito difícil, né? E agora, inclusive, está sendo construído o IBS do lado, que futuramente, se alguém quiser vir de fora, desce no IBS, entra no sindicato, vai na festa e volta para o hotel dele. Para as pessoas interessadas em se associar, nós temos aqui acompanhando a TV Unifev toda a microrregião de Votuporanga que talvez tenha interesse em participar do Sindicato Rural. Deixe então, quais são as recomendações? Estaremos de braços abertos, pode nos procurar. O que nós exigimos dele? Apenas que ele seja produtor rural, ele leva uma certidão da propriedade ou a escritura da propriedade. Nós fazemos na hora a inscrição dele, ele assina a inscrição, eu defino, estou praticamente todo dia, já defino na hora a inscrição dele, a partir daquele momento ele já é associado, já passa a fazer parte da nossa sociedade. Qualquer produtor rural, de qualquer outra, foi até bom, até agradeço a tua pergunta, que é um alerta para os produtores nossos, de outras regiões, né, de outros municípios, que queiram vir fazer parte porque é um sindicato, gente. É aquilo que vai os defender. Então, vou dar um exemplo simples para eles entenderem. A caça do javali havia sido proibida pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Proibida. Os deputados votaram contra. A FAESP, nosso órgão, convocou o então governador, o França, mostrou para o França a necessidade de autorizar o abate desses animais que estavam provocando verdadeira balbúrdia nas roças nossas. Ele autorizou. Então, hoje, o produtor abate esse animal sem saber que fomos nós que conseguimos, né? Ele está tendo proveito de um trabalho nosso. Quais outras causas que o senhor poderia falar que o Sindicato Rural esteve envolvido aí nos últimos anos? Veja bem, quando começou esse negócio de demarcação de terra, né, de APP, e tinha gente que queria 100 metros longe do rio, não podia. Então, tinha sítio que ia sumir, porque eles queriam reservar da margem do rio 100 metros. Isso foi uma briga que nós fizemos muito grande para essa demarcação. E hoje você resume isso em 20 metros, né? E essa foi uma grande vitória que eles nem sabem quem participou dessa luta aí. Eles não têm nem conhecimento. Porque essa foi uma briga que nós fizemos através da FAESP e através do CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, que hoje também não foi cortada. O produtor rural não é mais obrigado a pagar o CNA, porque realmente estava caro. Eles tinham que ter uma contribuição e era calculada em cima de porcentagem. Então, cortou. Esse corte, para nós do sindicato, foi muito prejudicial. Por quê? Uma parcela dessa verba vinha para o sindicato, que hoje não vem mais. Então, o cidadão pagava 80%, 20% é retido, 80% de 80%, mais ou menos 60% da arrecadação vinha para o sindicato, que hoje
Não vê mais. Então, a gente sobrevive com os associados e com aluguéis, que nós temos uma fazenda, que quando nós vendemos para o shopping, nós compramos uma fazenda em Diaporã. Essa fazenda está arrendada, que nos paga mensalmente uma arrecadação. E temos um prédio ao lado do Banco do Brasil, na Roma Zona, também arrendado. Essas rendas, mais a mensalidade, é que sustenta o sindicato, porque só os associados não sustentariam o sindicato. O senhor vai ficar aí por mais 3 anos à frente do sindicato. Quais seriam as próximas lutas aí principais da classe? Então, é difícil uma luta agora, a gente não sabe o que vem por aí. Mas o meu objetivo é manter essa classe unida, procurar, junto aos órgãos lá de estadual e federal, procurar ajudar, evitar imposto, evitar cobrança de tributos, né? Uma nota que você vai emitir uma nota, para outro estado tem que pagar imposto, procurar acabar com isso daí. Isso é uma luta que a gente tem que deixar o produto agrícola ser livre, não ter cobrança de nada. Essa é uma luta que a gente tenta fazer, não depende muito da gente, mas principalmente manter a classe unida e aumentar o número de associados. Quanto mais associados você tem, mais força você tem junto à FAESP. Existe sindicato rural que tem 500, 700 associados. O nosso é realmente muito pequeno. Mas estamos sobrevivendo. Qual mensagem final o senhor deixa para encerrar nossa entrevista? De otimismo, que eu sei perfeitamente que a gente fala que Deus é brasileiro, Deus é mundial, mas ele deu uma certa preferência pelo mundo. E que o homem procure saber que o barulho de uma motosserra, a derrubada de uma árvore, faz muito mais barulho do que o crescimento de uma floresta. Então, vamos fazer crescer a floresta e não derrubar a árvore. Muito obrigada, senhor Wellington, pela sua presença, pela sua atenção aqui nos estúdios da TV Unifev, pela primeira vez no Coletiva. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada, Wender, também pela sua companhia. A vocês aí de casa, fica o nosso grande abraço. Muito obrigada por fazer parte desse programa conosco. Continue acompanhando toda a programação da TV Unifev. Se você deseja assistir aos programas anteriores do Coletiva, é só acessar o nosso YouTube. Até a próxima!